Desde antigas épocas, os espelhos são alvos de preocupação para pessoas de diversas culturas e religiões, devido ao fato de se acreditar que esses tão comuns objetos de decoração e utilidades e que você vai achar tanto na residência de quem você for, você vai achar em estabelecimentos comerciais, na verdade, ou seja, na realidade, os espelhos seriam uma espécie de portal que ligaria o nosso mundo ao além, ou então a outra dimensão. E também devido à sua utilização em magias, feitiçarias e diversas, o espelho negro é um método usado para adivinhação por visualização, né? Mas o espelho negro ele é feito com uma chapa de vidro comum, né? E um dos lados normalmente ele é pintado de preto. Ele funciona como um irradiador emitindo ondas de energia continuamente. É um mecanismo de evidência, de viagem astral e de comunicação com outros planos e com outras pessoas. Para se fazer um espelho negro, requer entendimento de esoterismo gráfico, pentáculos, alfabetos mágicos, poções e óleos consagrados. E é claro, né, muito importante, ritualística da lua. É preciso limpar, carregar e programar, ou seja, né, encantar cada espelho com seu objetivo e missão. Os egípcios, gregos e romanos confeccionaram espelhos de latão, prata e zinco. Na Itália medieval, as damas já usavam, presas ao cinto, espelhos práticos, pequenos e redondos, em geral também feito de ouro ou prata. Foi no século XIV que artífices venezianos, eles começaram a produzir espelhos de vidro revestido com uma fina camada de liga de mercúrio e estanho. Em 1833, o revestimento passou a ser feito em prata, como conhecemos hoje. O iniciado utiliza o espelho mágico para fins diversos. O primeiro deles é o desenvolvimento da vontade por meio do adestramento do olhar como recurso de expressão. Com o olhar educado, ele consegue o fenômeno chamado fascinação, ou seja, submissão de alguém decorrente de impressão causada pela luz concentrada emitida pelo espelho ou pelo olhar do próprio mago, pois que a íris do mago, tal como um espelho também, é um refletor de luz. A diferença no caso da fascinação pelo olhar é que o olho não somente reflete a luz condensada, mas como também pode o mago emitir sua própria luz, ou seja, sua própria energia, tudo através do olhar. Os espelhos mágicos são essencialmente os órgãos de condensação da luz astral. Por isso o carvão, o cristal, o vidro e os metais poderão ser empregados em sua construção. Note que papos refere-se sempre à luz astral e não há motivos para se pensar o contrário. Os espelhos refletem todos os espectros de luz, os visíveis e os invisíveis ao olho físico do ser humano. Em estado de consciência normal, ou seja, em estado de vigília, através do espelho desenvolve-se também uma faculdade chamada vidência. Para ver o que está distante, seja no espaço, seja no tempo, o espelho reflete a luz astral, assim como reflete também a luz solar. Se considerarmos os ensinamentos da tradição esotérica, admitimos que a luz astral possui uma espécie de memória universal, registro de todas as coisas presentes, passadas e futuras. Resulta que o mago, fixando o olhar no reflexo do espelho ou partindo de concentração no ponto de luz comum, torna-se capaz de perceber a luz astral e nela distinguir ou acessar informações que deseja obter, sejam adivinhações, previsões e até mesmo contato com seres desencarnados. Na Grécia Antiga, espelhos mágicos eram usados pelas feiticeiras da Tessália. No século 3 a.C., essas sacerdotisas escreviam suas petições com sangue. Espelhos também eram usados pelos Uspecari, uma ordem de sacerdote Roma clássica que alegava poder ver o passado, presente e o futuro nesses objetos. Essa tradição de usar espelhos para fim mágico é conhecida pelo nome de captomancia, ou também captoromancia, depende como você vai pronunciar. É um significado dessa palavra simplesmente para designar espelho, que ela vem do grego. Ou seja, essa prática também não era exclusiva de gregos e romanos e aparece em vários momentos da história em diferentes lugares do mundo. Hoje em dia, a maioria dos espelhos é feita usando o alumínio em pó, mas os egípcios antigos produziam esse objeto com cobre polido.
Para aquele povo africano, o cobre estava associado à deusa Hathor, a personificação feminina do disco solar. Hathor era a dona da beleza, do amor, do sexo e da magia. Os astecas faziam seus espelhos polidos de absidiana. É um tipo de vidro, né, vulcânico natural. Eles acreditavam que os espelhos estavam ligados ao deus do magma, né, ou seja, né, um espelho fumegante. Inclusive esse deus ele era o senhor da noite, e do tempo e da memória ancestral. Os astecas usavam o espelho para fazer também a travessia entre a terra e o submundo. Na China, acreditava-se que os espelhos poderiam concentrar e capturar a energia dos astros, principalmente a da lua. Houve inclusive um imperador cuja chegada ao cargo era atribuída ao poder dos espelhos. Eu não vou saber pronunciar o nome dele, mas é Qin Shi Huang, o primeiro imperador da dinastia Qin. Ele alegava, no ano 25 d.C., possuir um espelho que lhe permitia ver as qualidades interiores das pessoas que olhassem para o objeto, que sempre estava perto dele. Outra crença frequente na antiguidade era que os espelhos tinham capacidade de capturar e reter o que quer que eles refletissem. Isso para uso posterior, né? Essa crença antiga pode estar na origem do espelho que aparece no conto da Branca de Neve, por exemplo, né? Acredita-se que a verdadeira Branca de Neve tinha sido uma baronesa da Baviera, né? O maior estado alemão no século XVIII. O pai dessa baronesa teria se casado novamente no ano de, vamos colocar, de 1743. E a madrasta da Branca de Neve tinha uma preferência por seus filhos de um relacionamento anterior, do novo marido, né? Então ela ganhou um espelho de presente. O objeto era conhecido como o espelho falante, né? Inclusive vocês vão ver isso no conto de fábulas, né? Dizia que os espelhos produzidos no vilarejo de Lohr, ou seja, uma loja alemã, tinha tamanha qualidade que sempre diziam a verdade. Daí o nome, né? Então a lenda assim de o espelho falante diz a madrasta que há sim alguém mais bela que ela. Aquela história da Branca de Neve, né? Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu. O tal espelho não só existe de verdade, como pode ser visto até hoje no museu está no castelo de Lohr, em Spessart. Então vocês podem ver que existem muitas lendas assimiladas aos espelhos. Por exemplo, tem pessoas que não velam. Antigamente, quando velavam corpos de familiares mortos em casa, algumas pessoas cobriam o espelho e viravam ele, pois eles acreditavam que o espírito poderia ficar preso naquele mundo. Inclusive, se você tiver inclusive seus avós, se você perguntar a eles sobre esse conto, eles vão falar. Então você deve velar um defunto com um espelho destampado. Sempre tem que destampar e virar ele para a parede. Inclusive também há inúmeras superstições em torno de espelho. Por exemplo, 7 anos de azar para quem quebrar um deles. Essa crendice nós devemos aos romanos. Eles acreditavam que a vida se renovava em ciclos de 7 anos. Se você tivesse o azar de quebrar um espelho, a sua alma ficaria presa entre os cascos e não seria liberada até a chegada de um novo ciclo. Mas sempre há a forma de enganar uma maldição, né? Se todos os pedaços forem enterrados no chão ou jogados nas corredeiras de um rio, o seu azar seria superado. No Paquistão, por outro lado, quebrar um espelho ou outro vidro em casa é um bom presságio. A tradição diz que esse tipo de acidente significa que o mal está deixando a sua morada e a boa sorte está chegando. Alguns atores de teatro acreditam que terão má sorte se deixar outra pessoa olhar no espelho em cima de seus ombros, enquanto eles arrumam-se para o espetáculo. O espelho no palco são terminantemente proibidos, né, para muitos profissionais. Há um medo de quebrá-los, amaldiçoando os atores e o próprio teatro, onde a peça ela é encenada. Sem falar na antiga crença de que os espelhos são um portal para espíritos malignos, né? Então, de um ponto de vista mais prático, os espelhos são os melhores amigos de um cenógrafo, né? Eles refletem luzes com facilidades, o que pode comprometer o trabalho dos melhores iluminadores, sem falar que ninguém quer um ator cego pela luz cambaleando, né, na beirada do palco aí. Então vocês podem ver que existe também tanto ponto de vista negativo quanto positivo. E uma coisa muito importante também que algumas culturas acreditavam que o espelho refletia uma natureza interior ou a alma da pessoa. Essa crença antiga está ligada na origem da lenda, segundo a qual vampiros e outros demônios não têm reflexo no espelho. O que aconteceria pelo fato desses seres mortos-vivos não serem uma alma. Inclusive é bem usado na ficção, e se você ver algum filme de vampiros, igual o clássico do Drácula, você verá que esses seres não têm reflexo diante do espelho.
Bom, caso vocês queiram fazer um experimento com o espelho pessoal, lembrando que o indivíduo ver pode ser uma coisa positiva ou uma coisa negativa, né? Mas não será nada que fará mal com você. Bom, é necessário que você, exatamente entre meia-noite e 3 da manhã, é necessário você estar em casa sozinho. Esse é o horário porque é o horário em que a espiritualidade se torna mais sensível. É um horário que através de espelhos é possível capturar uma luz astral. Então você irá colocar uma vela branca e ficar visualizando o espelho. Irá focar na sua própria imagem e ficar olhando. Simplesmente isso, não tem nada mais para se fazer. É necessário estar em casa sozinho, é necessário estar em ambiente totalmente escuro, aonde será iluminado apenas pela luz da vela. E você, tem coragem? E um outro detalhe. O seu espelho tem que ter no mínimo 50 centímetros. Então, pessoal, parece que o YouTube, né, ele vem trollando aí os próprios criadores de conteúdo, né? Ele não manda mais notificação para os inscritos. Então, a única forma de receber notificação do canal é simplesmente vindo aqui e ativando o sininho. Se você não fizer isso, é provável que você não vai receber atualizações quando tiver vídeos novos. Então, não basta apenas se inscrever, tem que ativar o sininho também.